Felipe Rê, 5 anos de casado, 5 anos de paçoca e uma família que tá pra crescer. Será que agora, hein? Tudo bem, gente. Só não foi dessa vez. Felipe Rê, paçoca, família pra crescer e... Calma, continua tentando. Felipe Rê e paçoca querem uma família maior. Olha o bebê vindo! Agora sim! Família cresceu, carro cresceu. O quê? Gêmeos? Esperou um, veio dois. Web Motors. É pra família pequena, é pra família grande, é pra você. Eduardo, 48 anos. Ama dirigir. Mas esse trabalho, hein, Edu? Edu, só alegria. Amo o carro. Cansado. Edu, alegria. Amo o carro. Cansado. Opa, aí tem coisa, hein? Edu, mudou o carro? Cansado. Ué, cadê o Edu? É pro outro lado, Edu. Ah, é isso. Vai ser feliz, Edu. Web Motors. É pro Edu, é pra quem quer empreender, é pra você. Web Motors TV está de volta e agora confira os 172 cavalos do Equinox em ação. Quem conta é o André Deliberato. Seja bem-vindo ao Web Motors, eu sou o André Deliberato e esse aqui é o Equinox Midnight. Se você acompanhou, você sabe que ele perdeu o motor 2.0 turbo, que era do Camaro. Só que isso pode não ter sido tão ruim assim. Eu vou te mostrar por quê nesse vídeo. Bom, a gente vai começar falando justamente sobre a filosofia Midnight. É uma versão que já existe em outros carros da Chevrolet, o Tracker, a S10, e agora chega ao Equinox. E ele segue esse conceito da carroceria pintada de preto, assim como as rodas e o interior, que também é escurecido. Antes da gente falar do visual desse carro, a gente vai falar um pouco sobre o que ele tem aqui embaixo. O Equinox, a gente vai lembrar que lá em 2017 foi lançado com o motor 2.0 turbo do Camaro norte-americano de 262 cavalos, câmbio automático de 9 marchas e tração nas 4 rodas. Agora a gente vai falar dessa novidade aqui, é um motor 1.5 turbo, ele tem 172 cavalos, praticamente 90 cavalos a menos, quase 100 cavalos a menos, 27,8 kg de torque e câmbio automático de 6 marchas, além da tração dianteira. Então é um conjunto bem diferente. E agora ele não tem mais só a versão Premier lá no topo, ele tem também uma versão Premier com esse conjunto, a versão LT de entrada e essa versão aqui Midnight, que é a intermediária. Essa novidade mecânica desse motor menor, do câmbio com menos marchas, estão limitadas às versões de entrada. Então tem agora a versão LT, que é a primeira, tem essa versão Midnight, também com motor 1.5, e a versão Premier tem com o motor 1.5 e com o motor 2.0. Então são 4 derivações, a LT, a Midnight, a Premier 1.5 e a Premier 2.0. Se você precisa trocar de carro, está procurando um SUV para trabalhar, para rodar na cidade e às vezes pegar uma estrada de fim de semana, esse conjunto 1.5 ele parece bem suficiente. O 2.0 às vezes é de certa forma até exagerado, porque ele é bem forte, poderoso, tração nas 4 rodas e muitas vezes, muitas pessoas que compram esse carro nem precisam de tudo isso. Então esse 1.5 aqui parece ter caído na hora certa e era talvez justamente o que a GM precisava com esse carro. A gente está falando que esse motor 1.5 aqui é suficiente, mas se você pegar os números dos concorrentes, ele deixa muito carro forte e poderoso que tem bastante tecnologia para trás. Por exemplo, o Compass Flex tem 166 cavalos, ou seja, esse aqui tem mais. E até o Tiguan 1.4 Turbo, que é um carro bastante conceituado, tem 150. Então os números aqui parecem não ser tão ruins assim. Então, em uma tocada mais esportiva, esses pouco mais de 1.600 quilos que esse carro tem, com 172 cavalos, eles chegam até a surpreender, porque ele acelera bem, freia bem, e para um carro desse tamanho, isso é ótimo. Tem mais uma notícia boa. Aqui dentro, esse carro continua muito bom em relação ao silêncio a bordo. A acústica, que é muito boa, ela não tem nada diferente em relação ao Equinox mais caro, o que já era muito bom. E além disso, a suspensão também é a mesma, ou seja, em termos de sofisticação, de silêncio aqui dentro,
ótimo. Agora, em termos de tecnologia e conectividade, a gente precisa falar uma coisa que eu particularmente achei engraçado. A gente rodou recentemente com o novo Onix e com o Cruze, que são dois carros que têm a conectividade como ponto forte, em alto nível, e eles têm sistema de Wi-Fi a bordo. Você consegue se conectar com um hotspot, que fica aqui na central MyLink, e até 7 aparelhos de celular consegue conectar. E esse carro aqui, que é bem mais caro, não tem. Isso que é curioso. Um carro de um porte maior, um carro mais caro, deveria ter o sistema de Wi-Fi, assim como o Onix e o Cruze. Eu acho, particularmente, que a GM vai colocar isso no próximo Equinox. Ele já mudou lá fora, ele teve uma restilização, inclusive, que é baseada no novo Blazer, que tem lá fora também. E o Equinox ganhou um desenho parecido e pode ser que, caso ele chegue no Brasil, ele receba esse tipo de Wi-Fi. Por enquanto, não tem. Além disso, tem outra coisa que eu senti falta, e é curioso, porque não era uma tecnologia que eu gostava, mas eu senti falta justamente quando eu comecei a rodar com esse carro. O Equinox Premier, ele tem um sistema aqui no banco, na verdade é um sistema todo coligado, que quando ele detecta que você não vai conseguir frear a tempo, ele vibra o banco, ele treme para te avisar. E esse carro aqui não tem. Quando eu peguei, eu fiquei imaginando, pô, no trânsito, um pouco mais pesado, um pouco mais carregado, na hora que eu frear em cima de um carro, se por acaso acontecer, o banco vai vibrar, não vibrou e eu estranhei. Que coisa, hein? Vale lembrar que esse carro também tem o OnStar, que é aquele serviço de concierge. E essa central aqui, a gente já falou várias vezes em vários carros que tem esse sistema parecido, ela é muito boa, fácil de mexer, intuitiva. E além disso, o sistema de som do carro também é ótimo. Ele mantém um bom nível de tecnologia dos equipamentos e do carro, além do nível de conforto que é muito bom para um carro de 130 mil. É sofisticado, esmerado, muito bem cuidado, as peças são bem encaixadas. Você percebe em alguns detalhes que ele não está no nível do acabamento do Equinox Premier e nem poderia porque ele custa 30 mil reais a menos. Mas no quesito acabamento, aqui dentro está tudo muito bom. Já em termos de espaço aqui dentro, é outro ponto positivo do Equinox, porque lá atrás ele consegue levar 3 pessoas adultas numa boa, porque o chão é reto. Ele não tem aquele sobressalto central do eixo, então isso significa que a pessoa que vai sentada no meio também consegue, numa boa, ajeitar a perna, tem bom espaço para a cabeça, e isso não atrapalha muito o espaço do porta-malas, que tem 468 litros, não é um porta-malas muito grande, mas para um SUV ele é bem razoável, e se você rebater esses 3 bancos de trás aqui, que na verdade eles são bipartidos, mas se você rebatê-los, o porta-malas chega a 1.627 litros, ele vira praticamente um furgão. Então, em termos de espaço, esse carro também merece nota boa. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo que o fato desse carro ter perdido o motor do Camaro, ter ficado menos potente, menos torcudo, poderia não ter sido tão ruim? O que isso significa? Na verdade, a resposta está no preço. Quando ele chegou em 2017, ele custava 149 mil e essa versão de 149 hoje custa mais de 160. Só que esse Equinox aqui de entrada, tanto a versão LT quanto a versão Midnight, beiram ali os 130 mil. Então, para quem está procurando um carro desse, para comprador de Compass, de Tiguan, que está preparado para pagar quase 140, quase 150 mil no carro, talvez uma versão de 130 mil do Equinox não seja tão cara assim. E aí, gostou do Chevrolet Equinox? A gente vai ficando por aqui. Para rever as reportagens desse programa, é só acessar o canal da Web Motors no YouTube. E para ficar por dentro das notícias, entre em wm1.com.br, o portal de notícias da Web Motors. A gente se vê na semana que vem. Cuide-se bem, hein? Tchau! Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is. Yo, Massacre Master, that's the title you can give me. Name is Genocide, when I slide in it's deep, don't sleep. Something to see, Cypher sore eyes, psycho styles, I go miles, I go guard, I go hard. You hardly flow, I already know. Get it started, it's a party, celebrate the flow. Man, I'm already involved, what you waiting for? It's a Mardi Gras mixed with doing cardio, twisted in an audio experience, here it is.